A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo, sejam bem-vindos. Você aqui que está pela primeira vez no canal Gotas Proféticas. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Se inscreve e seja abençoado. Nós estamos aqui de segunda até a sexta-feira clamando em oração, em clamor, em campanha e recebendo também da palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela é que nos liberta, nos direciona e nos faz chegar ao caminho da vitória. Amém, meus amados? Eu sou a pastora Silvia Ledworth, para você que está aqui e não conhece, eu estou falando aqui direto da Alemanha e hoje nós estamos no segundo dia da nossa campanha que o Senhor nos deu para guerrear esta semana. E Ele deu esta palavra, poder de filho. Aleluia, glórias a Deus. Seja bem-vindo, meu amado, compartilha para aqueles que ainda não são inscritos, conhecerem o canal e estarem abençoados, tá? Aqui recebendo do Senhor. Eu já te agradeço desde já. E aqueles que já conhecem o canal, se inscrevam. Faça parte dessa família, esteja debaixo dessa cobertura, porque eu estarei sempre orando na direção daqueles que estão inscritos, que estão aqui como família, como membros, para serem abençoados. Amém? Eu estou dando do meu tempo e você dá apenas uma clicadinha aí no seu telefone, no seu computador e se inscreve. Não é tanto que eu estou pedindo, né, meus amados? É justo. Amém. A palavra que o Senhor nos deu para a campanha, ela se encontra aqui em Romanos 8, a partir do versículo 14, que nos diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém, meus amados? Que palavra tremenda do trono de Deus para nós. Aleluia! E aqui, para você que ainda não ouviu o primeiro áudio da campanha, volta, tá, meu amado? E ouve novamente e procura no canal para estar em concordância com os áudios que estão sendo liberados e orações feitas para abençoar a tua vida. Amém? Mas para você que já está aqui escutando a primeira vez nesta pregação, depois você escuta o áudio anterior. Mas eu quero só te falar, com esta palavra o Senhor nos dá a certeza que quando somos guiados pelo Espírito de Deus, aqueles que são guiados é porque são filhos. E essa palavra também nos diz que o que é que faz com que não sejamos mais escravos desse mundo, nos tornamos filhos de Deus. É quando há o espírito de adoção, quando nós passamos a ser adotados por Deus, deixamos de ser criaturas para nos tornarmos filhos. Como essa adoção é feita? No momento, no dia, na hora que você, de alguma forma, tem um encontro com Deus, a graça de Deus chega na tua vida te mostrando o quanto você precisa dessa intimidade, desse relacionamento, de estar vivendo a vida com Deus. E você legaliza essa necessidade, essa vontade no seu coração de aceitar fazer parte da família de Deus, de aceitar Deus como Pai, não só porque você conheceu falar de Deus e você crer e tem fé em Deus. Não, não é a fé em Deus que te faz filho de Deus, tá, meu amado? O que te faz filho de Deus é você aceitar o sacrifício de Jesus e aceitá-lo como filho de Deus, reconhecer isso, mas com a sua própria boca você dizer diante do mundo espiritual e físico: eu aceito Jesus como o meu Salvador. Eu aceito Jesus como o meu rei, eu serei o seu servo, eu aceito.
o domínio de Deus na minha vida através de Jesus, do sacrifício que ele fez por mim. E quando você faz isso, o Espírito de Deus, ele começa, o próprio Deus habita em você. E quando Deus olha para nós, ele não nos vê mais só como criaturas, mas como filhos. E aqui, meus amados, como filhos, nós somos herdeiros. A palavra nos diz que nós somos herdeiros de Deus, porque se temos um pai, e um pai como nosso Deus, que é o Criador de todas as coisas, existe um patrimônio riquíssimo nos céus e na terra disposto para nós como filhos. E co-herdeiros com Cristo, quer dizer, Cristo como filho nos tornou irmãos, né? Filhos de Deus, nós somos irmãos. E assim, irmãos de Cristo, nós também temos direito a essa herança. E a palavra nos diz que se nós sofremos com Cristo, por crer em Cristo, por aceitar viver uma vida para Deus, para Cristo, nós também seremos glorificados, nós seremos abençoados, nós teremos bênçãos de Deus por aceitar fazer parte desta família de Cristo, né? O nosso nome será escrito no livro da vida, porque o nosso maior patrimônio, a nossa maior herança em aceitar Cristo em nossa vida é a salvação, que nos dará frutos na terra e nos céus. Amém, meus amados? Glórias a Deus. E falando de filhos, nós falamos que filhos têm direito à herança. E a palavra diz que nós temos direito à herança, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E hoje eu vim trazer para você a palavra aqui na Bíblia que se encontra em Números. Louvado seja Deus. E esta palavra, Senhor, ela é Números 27. Ela retrata especificamente, né, personagens aqui da Bíblia que elas foram conhecidas, são cinco servas de Deus que foram conhecidas, são conhecidas como as filhas da herança. Sim, nós também somos filhos da herança. Glórias a Deus. E a palavra nos diz aqui em Números 27, no versículo 7. As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai e farás passar a elas a herança do seu pai. Aqui foi um momento decisivo, onde o próprio Deus dá o decreto final para abençoar suas filhas. Glórias a Deus. Meus amados, o que aconteceu aqui foi o seguinte. Naquele tempo, nós sabemos que a cultura, né, antiga, a cultura de Israel, ela sempre é uma cultura patriarca, onde os homens tinham prioridade em relação às mulheres. E isso era retratado de várias formas na sociedade. E aqui, por exemplo, quando havia um censo para contar, né, as pessoas, né, os habitantes, eles não contavam mulheres, eles não contavam com crianças, eles contavam com quem fosse, com os homens, porque aquilo dali eles queriam saber quantos homens tinham para a guerra. Então, muitas situações, como aquela situação onde falava ali que, né, de Jesus, que ele fez um milagre, né, e foram multiplicados ali para 5.000 pessoas, provavelmente eles podem ter contado só os homens, né? E se fosse contar os homens, as mulheres e as crianças, o milagre do Senhor foi, né, provavelmente para muito, 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 muito mais. Mas era parte da cultura, sempre retratar, né, o homem. E aqui nessa situação houve um censo para a distribuição da terra prometida. Haveria um censo e eles queriam entender como seria essa distribuição e para quem, as tribos. E aqui a palavra nos diz exatamente assim, que essas moças, 5 moças, elas eram da tribo de Manassés. Manassés
era um dos filhos de José, não é? Ele tinha Manassés e Efraim. Então, sendo assim, com certeza, elas eram, sim, herdeiras dessa promessa da terra prometida. E elas tinham seu pai, eu creio que o seu pai era bisneto de José, não é? Porque a tribo de Manassés eram os filhos de José. E aconteceu, meus amados, que, deixa eu ler exatamente aqui na palavra, elas entenderam que quando acontecia a divisão da terra, o seu pai era morto. E elas entenderam que ele não tinha deixado nenhum filho homem. Então, por serem apenas os descendentes mulheres, de acordo com a cultura, elas não teriam direito nenhum à terra prometida. E isso já era o normal que acontecia de geração em geração em termos de partição de terra, de tudo, era a forma que eles faziam. Mas estas moças se reuniram num só amor fraternal, numa unidade, porque tudo que há um peso, tudo que gera poder e força, tem que haver harmonia, comunhão, unidade. Não foram 3 que pensavam de um jeito e 2 que pensavam do outro. Não, se uniram numa só força, num só pensamento. E elas decidiram ir adiante ali. Mesmo do que parecia improvável, mesmo do que já era decretado de geração em geração que mulher não ia ter direito. Elas decidiram ir adiante de Moisés e apresentar a sua causa. Poderia ser algo tão improvável para tantos, poderia ser algo que muitos até nem imaginassem lutar para aquilo, porque era óbvio da sociedade que a mulher não tinha direito. Mas elas, guiadas pela força da unidade, pela fé e a confiança num Deus que é Pai e que é justo, elas fizeram o que um servo de Deus faz. Elas foram procurar socorro e foram procurar ajuda à pessoa certa, da forma certa. Elas não foram procurar gerar com o resto de algumas filhas que poderiam ter também, de alguma família que não teria descendente, não teria direito da terra, fazer uma rebelião, fazer um motim, dizer que aquilo não era certo. Não, não. Elas eram servas do Altíssimo e elas fizeram do jeito de Deus. Elas foram a Moisés e diante de Moisés, aqui a palavra diz no versículo 2, apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo na porta da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, que foi um grupo exatamente que fez um motim contra Moisés. Mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Né? Ele pecou porque quando o povo começou a murmurar, né, contra Deus, e ele não murmurou, mas ele aceitou, ele acreditou naquilo que os espias estavam dizendo, que aquela terra não era exatamente do jeito, né, que Deus tinha dito, não ia ser da forma que eles imaginavam. E aqui, meus amados, elas disseram: nosso pai não é vivo e não teve filhos, por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos, né? Por que que nós, em outra forma, elas disseram: dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. Elas disseram: por que nós somos mulheres? Por que nosso pai não está vivo, mas era um servo de Deus, não é? Nós vamos ficar sem direito de uma herança. De outra forma, eu imagino que elas imaginaram assim: crescemos escutando falar de uma terra prometida, crescemos escutar, né, eu aqui conjecturando, eu escutar o nosso pai falando que um dia tomaríamos posse, porque era uma promessa de Deus para nós. E como é que essa promessa de Deus para nós agora pode não existir mais? A possibilidade de acontecer. Então foi regida pela fé que aquelas mulheres foram, do jeito de Deus, do jeito certo,
falar com o servo de Deus. Elas não procuraram socorro na sociedade, elas não procuraram socorro na forma humana, secular, das autoridades seculares, para mostrar que tinham algum direito para ser reivindicado. Não, elas foram ao servo de Deus, ao profeta de Deus, ao líder que Deus tinha levantado para a vida delas, ao pastor delas. E ali, com humildade e não com insubmissão, com coragem, motivada pela confiança que tinha num Deus que cuidava delas e que iria ser justo na sua causa. E com fé, elas fizeram o caminho que um servo de Deus deve fazer. Procurar sim os seus direitos, não se prostrar jamais, mas fazer tudo da forma que agrada a Deus, que Deus sabe que você está fazendo com retidão, você não está dando o seu jeitinho, você não está procurando a insubmissão, você não está criando motim, não. Você está querendo fazer tudo debaixo da vontade de Deus. E essas irmãs foram ali e fizeram. E elas sabiam sim que parecia ser algo improvável, porque não existia uma outra lei que desse essa permissão para as mulheres. Mas elas também tinham confiança num Deus que Ele pode ir muito além do que nós podemos imaginar. E eu te pergunto hoje, agora, aonde está a sua confiança? Aquelas mulheres, elas tinham um obstáculo a ser vencido. Como talvez você, eu, temos tantos obstáculos para sermos vencidos para alcançar a promessa. A promessa Deus dá para nós e nós louvamos a Deus porque é por sua misericórdia, porque nós somos filhos, nós somos herdeiros dessa promessa. Mas existem obstáculos para alcançar essa promessa. E aquelas mulheres, elas passaram por cima daquele obstáculo que parecia ser tão grande para uma mulher israelita vivendo na antiguidade. Mas elas queriam tomar posse da promessa, porque elas sabiam que tinham uma promessa sobre suas vidas. E o que dependesse delas, elas iriam crer no poder de Deus, que estaria com elas para fazê-las vencer. O fato de parecer algo tão impossível, aquela promessa ser cumprida, diante daquelas leis humanas que não dava direito para elas, não as limitou de continuar firmes em unidade e ir buscar diante de Deus, diante dali, do seu líder, do seu pastor, uma forma de resolver aquela situação. Elas levaram a situação para ser resolvida para quem poderia resolver. Quando elas chegaram diante de Moisés, Moisés também não foi um líder precipitado ou orgulhoso que quer dar a resposta rápida sem consultar a Deus, sem saber. Porque se ele fosse precipitado e orgulhoso, ele dizia, não, isso não tem o que pensar duas vezes. Mulher não tem direito, não é? Mas ele era sensível à voz de Deus, à vontade de Deus. E mesmo que o que poderia parecer uma decisão tão óbvia para um líder que não é guiado, que não é cheio do Espírito Santo, poderia ter tomado? Não, ali ele mostrou a diferença do que é um líder guiado pelo Espírito Santo. Ele não se sentiu obrigado a dar uma resposta na hora. Ele disse, eu preciso falar com Deus. Por mais que ele tivesse tempo com Deus, ele não foi rápido em deduzir e dar um não para aquelas irmãs. Ele disse, eu vou falar, eu vou consultar o meu Deus. A palavra de Deus nos diz que Moisés, né, eu estou vendo aqui, lendo os versículos, para não perder a direção, que Moisés foi perguntar ao Senhor, louvado seja Deus. Quantas vezes, meus amados, você tem uma direção para ser tomada na sua vida que é importante, e você só vai pela lógica, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo um crente, vai no automático da precipitação e dá logo um sim, dá um não. Não para dizer, olha, eu tenho que dar essa resposta agora, se não é, por favor, eu preciso de um tempo e eu te volto com retorno. E nesse tempo, você vai buscar dependência em Deus, para saber qual é a vontade de Deus.
Faz isso para a tua vida. Muitas decisões que mudam toda uma direção de vida e terminam na catástrofe é porque muitos filhos de Deus estão esquecendo da importância de pedir a permissão a Deus, de saber se Deus está naquele negócio, de dizer, Senhor, essa porta que está sendo aberta vem de ti. E assim ter a resposta baseada em Deus, na palavra, ler, orar, clamar a Deus que dê aquela direção, abrir a Bíblia e falar diretamente com Deus. Deus não fala só através de profeta, Deus quer falar contigo, cara a cara, através da palavra. Então, procura pedir permissão a Deus em tudo. Moisés fez isso. E, meus amados, louvado seja Deus. A vida daquelas mulheres foram transformadas, porque ele foi sensível à voz do Espírito Santo e não foi no ímpeto de dar um não para elas sem saber qual era a vontade de Deus. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus nos diz, porque elas foram buscar auxílio a quem poderia fazer algo por elas, porque ia buscar através da decisão, ia buscar em oração uma resposta para elas. É isso que um líder espiritual faz. Ele busca em oração uma direção para abençoar a vida das suas ovelhas. E ele fez isso. E a palavra de Deus nos diz que Moisés foi a Deus. E ali, ele chegando a Deus, a palavra de Deus nos diz que o Senhor deu a direção exata para a vida delas, que mudou a história de todo Israel. Deus chegou aqui, através da coragem daquelas mulheres. E Deus, que é um Deus justo, ele disse aqui de uma forma muito tremenda, louvado seja Deus. Ele disse, as filhas de Zelofeade falam que é justo. Olha como o nosso Deus é justo. Ele está acima, ele vai acima das leis, da sociedade, que às vezes é tão injusta até com a mulher. Ele vai acima disso. Ele vai acima de leis criadas por homens. Ele disse, elas falaram que é justo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, sim. Farás passar a elas a herança do teu pai. Aleluia. Meu amado, eu quero te dizer aqui hoje o que é que está te limitando. Qual é a causa que parece tão impossível para que a sua promessa seja cumprida, para que você tome posse dessa herança? Será que é a vida, a qualidade de vida de um filho seu, que pode ser um filho que tem alguma síndrome especial e você não está sabendo como dar com aquela situação e você acha que tem que começar a existir de alguma forma, lutar por direitos para que ele tenha uma qualidade de vida melhor e você acha tão impossível que a lei seja mudada. O que é que te limita? É um filho que está nas drogas agora e você acha que é tão impossível tomar posse dessa promessa, dessa herança, que o seu filho um dia seria levantado por Deus, que estaria na casa do Senhor, que você e a sua casa serviria ao Senhor. O que é que tem te limitado agora para você crer nessa herança? Não se limita. Crer no tamanho do poder do nosso Deus. Muitas vezes é o nosso medo, é o pânico, é a covardia, é a timidez, é a procrastinação que nos faz limitar, porque olhamos para a situação com a visão natural e naturalmente aquilo parece impossível de mudar. Naturalmente nós dependemos de leis para serem determinadas através de homem, para receber um benefício de alguma coisa que estamos buscando e achamos que na nossa força aquilo dali, aquela lei é impossível mudar. Mas essa é quando nós temos uma visão humana, natural. Filhos de Deus foram feitos para estar cheio do Espírito Santo. E a palavra nos diz aqui que sabemos que é filho de Deus porque ele é guiado pelo Espírito. E quem é guiado pelo Espírito não é guiado pela visão natural das possibilidades e limitações terrenas. Quem é guiado pelo Espírito não é limitado pelas possibilidades da visão terrena. Repito, mas ele é guiado pelo Espírito, levado a ver as coisas com os olhos do sobrenatural de um Deus que é Pai e tem poder para mudar qualquer situação por amor a um filho seu. Creia em nome do Senhor Jesus.
que tem ordens sendo liberadas. Que o nosso Deus é capaz de mudar a lei de todo um país para abençoar um filho dele. Creia que não é impossível, seja qual for a causa, seja qual for o estampe, o carimbo que você precisa, a assinatura que você precisa para ser beneficiada por algo que para você é a sua promessa cumprida. Para você é a sua terra prometida. Seja qual for a situação na vida de um filho seu, seja qual for a situação na sua vida financeira, uma porta de um emprego, algo que parece que é tão difícil porque é o emprego que você sonhava exatamente na sua área, exatamente no lugar, na posição, e parece tão impossível que você talvez ache que não tenha nem as qualificações para exercer algo. Mas Deus é aquele que dá a ordem e a última palavra é do Senhor. Eu venho te dizer hoje, você é filha de Deus. Você tem o Espírito Santo para te guiar, para direcionar, para procurar, como as filhas de Zelofeade, a cobertura espiritual de uma liderança guiada por Deus, para orar por você, orar com você, para pedir direção a Deus, para te dar direção e você chegar à vitória. Então, creia, tão somente creia. Tão somente creia. Tão somente creia. Glórias a Deus. Porque a limitação que vem e que põe um obstáculo diante de nós, ela é causada por nós mesmos. Pela pouca fé, pela incredulidade, pela visão natural das coisas humanas, mas não é isso que Deus está requerendo dos seus filhos. Deus te diz hoje, eu sou pai. E você é filho. Eu sou o Criador de todas as coisas e eu sou soberano, onipotente, onipresente e onisciente. Não existe outro Deus com tanto poder como eu. Por que duvidas? Porque pareces achar que isso é tão impossível para que eu bata o meu martelo, mude a lei até de um país para te dar a vitória. Ser forte e corajoso, não temas. O nosso Deus, ele está pronto para nos abençoar, mas somos limitados por nós mesmos. Às vezes somos paralisados por nós mesmos, quando nós olhamos as coisas segundo a nossa visão, a visão humana. Quando nós achamos que tudo que precisamos para receber as bênçãos depende da vontade do homem, depende da ordem do homem. E não colocamos e nos rendemos totalmente nas mãos de um Deus que é poderoso para fazer o impossível. Eu queria tanto dizer tanto mais, porque essa palavra tem uma palavra tão profunda, mas como é uma campanha, e aqui geralmente eu sou cortada quando tem 33 minutos, eu tenho que ser rápida. Mas eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, vamos orar hoje para o que depende de você não ser paralisado por você. Vamos orar hoje para que toda forma de tudo que te causa medo de tomar uma atitude e procurar os seus direitos e procurar uma forma de conseguir a sua terra prometida, como aquelas mulheres fizeram, que nada lhe paralise. Que caia por terra todo o medo, todo o pânico de ter a conversa que você precisa, com a pessoa que você precisa, para ter uma definição nesta situação. Que em nome do Senhor Jesus caia por terra toda covardia, toda procrastinação que te faz paralisar para crer que Deus te fortalecerá e fará com que esses projetos saiam do papel para virar realidade. Em nome de Jesus. Se o que tem te impedido de tomar posse da promessa de Deus é um sentimento de covardia, é uma timidez que te faz achar que é impossível você ser capaz de falar em público, ser capaz de ministrar a palavra de Deus, que ser capaz de requerer, de falar, de fazer a sua voz ser ouvida. Vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. Vai cair por terra toda covardia, toda procrastinação, toda timidez, todo medo de achar que parece tudo tão impossível para você conseguir. Toda incredulidade, porque o medo é gerado também pela incredulidade, pela falta de fé e confiança em Deus. Essas mulheres tiveram uma confiança tremenda em Deus. Sabe por que elas foram diante de Moisés, dos sacerdotes e de todos os príncipes de Israel requerer algo impossível para mulheres? Porque antes de tudo, no coração delas havia a confiança e a fé
que elas eram filhas. Aqueles homens eram respeitados, eram homens de Deus, e elas fizeram de acordo com os homens, com a palavra de Deus. Deus diz que elas foram abençoadas. Leia depois Números 27, porque elas agiram com retidão. Elas fizeram as coisas do jeito de Deus. Elas foram ali levar a causa para quem poderia resolver diante de Deus. E ali o profeta intercedeu por elas e pediu a direção a Deus. E elas foram abençoadas. Mas antes de tudo, elas só tiveram coragem de vencer os seus medos, a timidez, a procrastinação, a covardia, tudo que poderia impedi-las naquele momento de algo tão impossível, porque elas tiveram confiança no Pai, que é justo e poderoso, e amava-as como filhas e iria abençoar. E Deus mudou toda a lei, e Deus determinou e disse a Moisés que elas seriam abençoadas sim, que elas teriam direito da herança sim. E a partir daquele dia mudou todo o futuro de todas as gerações seguintes. As mulheres passaram a ter direito. Quando seus pais morressem e não tivessem irmãos na família, as mulheres passaram a ter direito à herança dada por seus pais. Amém? Minha amada, meu amado, nada é impossível quando nós nos prostramos com humildade, clamando em oração, em jejum, em comunhão, fazendo com retidão, requerendo a Deus, não com arrogância, porque coragem não é arrogância. Coragem não é chegar a fazer motim ou mesmo dizer a Deus e que quer que seja do seu jeito, que você é filha de Deus, então você tem direito, você tem que ter, como se Deus fosse submisso a você. Não, coragem não é arrogância, não é. Elas foram com humildade, elas foram pedir a alguém que era um servo de Deus, é como se pedisse a proteção, a cobertura espiritual de um servo de Deus para pedir por elas, por aquela causa. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus de poder e glória, no nome de Jesus, eu te clamo agora, que caia por terra todo sentimento de procrastinação, em nome de Jesus. Que caia por terra todo sentimento de timidez, em nome de Jesus. Que caia por terra todo medo, todo pânico, Senhor, toda incredulidade, tudo que tem feito os teus filhos terem medo de requerer, terem medo de tomar posse, terem medo de ter uma atitude que é preciso ser tomada para que a promessa seja cumprida. Deus, eu te clamo em nome de Jesus. Põe agora a fé e a confiança em ti de uma forma tão abalável, inabalável no coração dos teus filhos que estão ouvindo agora, para que possam com confiança chegarem ao trono da graça, com confiança, crendo que o futuro deles estão nas mãos de um Deus misericordioso e que todas as promessas prometidas por ti serão alcançadas, porque em Deus vão encontrar forças para vencer todos os seus limites e fazer o que for preciso e depende da parte delas e deles, em nome de Jesus.